Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre o programa da Secretaria de Educação de Alagoas, que vai levar os professores de inglês do estado para uma capacitação nos Estados Unidos. Também vamos falar sobre um livro que combate o licenciamento ou silenciamento das mulheres pelo machismo e pela sociedade. É agora no Pauta Especial, que já está no ar. Os professores de língua inglesa do ensino médio das redes públicas poderão se inscrever no Fulbright Day, Programa Internacional de Intercâmbio e Aperfeiçoamento. O curso oferece capacitação aos mestres para a melhoria do ensino nas salas de aula. Comigo aqui no estúdio a técnica de programas da SEDUC, Sandra Felisberto. Até quando o professor precisa se inscrever? O prazo de inscrição vai até o dia 2 de março, porque é o seguinte: a Secretaria de Educação, ela é uma parceira nessa ação. Essa formação é do CONSED, da Embaixada Americana e do programa Fulbright. Esse intercâmbio, o que acontece é, o professor interessado, ele tem que ser do ensino médio, ele tem que ser efetivo do quadro da rede pública, e ele entra no site do Fulbright, ele vê todos os formulários, ele presta bastante atenção, preenche e manda no e-mail que tem lá sobre a minha responsabilidade. A inscrição é toda ela feita em inglês, então o candidato tem que ter o máximo de cuidado para ver se ele se enquadra nos pré-requisitos. No mínimo 5 anos de língua inglesa, ele tem que ser professor efetivo do quadro, ele tem que estar em exercício da língua inglesa numa escola, porque tem professor que ensina português, ensina inglês, ou está como efetivo numa gerência ou numa secretaria e como monitor na escola. Não. Os professores que são monitores não serão contemplados nesse programa. Isso é exclusivo para professores da rede, mas é efetivo, e do ensino médio. Tanto faz da rede pública do estado ou dos municípios? Sim, desde que sejam professores de ensino médio. Então, se há professores da CEMED, mas que estejam em sala de aula de ensino médio, eles podem participar, sim. Esse é específico para professores do ensino médio. É o tipo de imersão, não é? Isso, sim. É um semestre acadêmico numa universidade em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos, tudo por conta da Embaixada Americana, do CONSED e do programa Fulbright. O servidor que for contemplado, cada secretaria tem até 4 candidatos para indicar. Então, nós recebemos as pré-indicações, nós fazemos uma avaliação dos currículos, provavelmente uma entrevista em inglês para um critério de desempate nosso. E no dia 9 de março, nós mandaremos para a Comissão Fulbright os 4 pré-selecionados nossos. E aí começa uma parte deles lá que a Secretaria já não interfere. Uhum. A Secretaria é parceira. Como começou isso? Como nasceu essa oportunidade? O programa Fulbright já existe há alguns anos. E no ano passado ele era chamado de ILEP, era do CONSED. Dessa vez veio para o Fulbright. São 2 programas por ano do Fulbright. Inclusive, há professores da rede pública que estão nos Estados Unidos nesse momento e que estão voltando agora já nesse fim de semana, foram fazer um curso de 45 dias. Para esse de 45 dias, foram professores tanto do fundamental quanto do médio. Esse de 5 meses é só professores do médio. Então é uma oportunidade extraordinária, porque são professores do mundo inteiro que são alocados em território americano, em universidades americanas, para um curso que visa a melhoria de práticas de ensino, de metodologias de ensino e uma série de vantagens. Então é uma formação ímpar na carreira profissional do servidor. E existe contrapartida do governo americano ou do governo brasileiro? Olha, a contrapartida é o servidor que for aprovado nessa pré-seleção e na competição nacional, porque são 30 vagas para o país todo nesse Fulbright Day, de 5 meses. Para o país todo são 30 vagas. Então, cada estado pode contemplar até 4 selecionados, mandar, e aí começa o processo nacional. E aí, o que é que acontece? O servidor ele vai ser licenciado com a sua remuneração, porque a bolsa que o governo americano dá é para o professor nos Estados Unidos, para compra de laptop, para alimentação. Ele fica acomodado
nas universidades, naquelas residências universitárias, durante todo o seu período. Ele vai ministrar aulas em escolas de ensino médio nos Estados Unidos e tem uma série de vantagens nesse sentido. Mas aqui no Brasil, a contrapartida é da Secretaria de Educação, toda a Secretaria de Educação, inclusive ela só pode aderir ao programa se ela se comprometer em liberar o servidor com os seus vencimentos, já que o servidor vai passar 5 meses fora nessa formação. Pelo que eu entendi, o professor não vai se tornar aluno, ele vai ser professor e melhorar o seu conhecimento. As duas coisas, mas não é um curso de inglês como uma imersão que as escolas de inglês, por exemplo, levam para passar um tempo para aprender inglês. O candidato, e isso é o mais importante de tudo, ele tem que ter muita fluência na fala, na escrita e na leitura, porque ele não vai estudar inglês, ele vai aprender técnicas de ensino, ele vai melhorar-se como professor de língua inglesa. Então não é um curso de inglês, é um curso de uma formação, um aperfeiçoamento para professores de língua inglesa. Então o candidato, ele tem que ser bastante fluente em língua inglesa, sim. Muita inscrição já? Ainda não muitas, tem mais dúvidas que alguns candidatos mandam para mim, mesmo porque coincidiu do período do carnaval e também do início do ano letivo. Então, muitas escolas ainda estavam de férias e é por isso também que a Secretaria de Educação, minha superintendente de rede, Maridalva Campos, meu gerente, Daniel Marinho, e eu, particularmente, Sandra Felisberto, agradecemos imensamente esse espaço que a TV nos está concedendo, porque precisamos realmente divulgar esse programa para ter o máximo possível de inscrições dos nossos professores, porque coincidiu realmente com o período de carnaval e com o período de recesso escolar. E vamos imaginar que esses 4 estejam em Maceió, né? Eles serão licenciados das suas escolas. Quem vai substituir esses profissionais aqui? Bom, se forem os professores da rede estadual, aí provavelmente a Secretaria providencia um professor monitor, porque a partir do momento que a Secretaria concordou em participar, toda essa contrapartida, toda essa logística fica a nosso critério. Então o aluno não vai ter prejuízo em hipótese alguma de aula. Há algum critério, fora o conhecimento da língua e o domínio, por exemplo, parte documental, de cartório, a parte mais oficial de vida privada, vida financeira, algum critério que possa, em vez de abrir a porta, fechar a porta para o professor? Esses critérios sempre existem, mas primeiro essa pré-inscrição. A partir do momento que o candidato ele é aprovado, ele é aceito no programa, ele vai participar da seleção nacional e aí sim, aí a embaixada começa a cuidar dessa documentação. No que diz respeito à Secretaria de Educação, nós entramos com o processo junto ao RH para que o servidor seja liberado, a Superintendência de Rede explica o que é o programa, pede a permissão, porque já que passa de 30 dias fora do estado, no nosso caso é preciso a permissão do governador para que o servidor seja liberado para fora do estado. Agora, como contempla a rede pública, tanto o IFAL quanto o CEMED, e aí cada secretaria tem a sua legislação, tem os seus caminhos, e aí tudo isso vai ser acomodado. A primeira etapa é essa. O servidor ele tem que ter pelo menos 5 anos de rede pública, ele tem que ser efetivo da rede, mesmo que ele também esteja numa monitoria, mas ele tem que ser efetivo, ele tem que estar em pleno exercício de língua inglesa em sala de aula do ensino médio, mesmo que ele esteja no ensino fundamental, mas o ensino médio é o mais importante. Ele não pode ter nenhuma ligação com qualquer uma bolsa da CAPES ou de qualquer outra natureza. Ele preferencialmente não tenha participado de nenhuma formação no exterior, porque a preferência é para os que não foram contemplados ainda. Inclusive, um candidato que eventualmente tivesse se inscrito no ILEP do ano passado, que ano passado chamava-se ILEP, e não foi aprovado na entrevista ou em qualquer outro critério posterior, ele poderá se candidatar. Mas, de qualquer forma, a preferência é para os que estão inteiramente novatos. Qual é o resultado desse programa, já que não é a primeira vez que professores vão para os Estados Unidos? O objetivo é que esses professores sejam multiplicadores do que estudam lá, do que aprendem lá, do que vivenciam lá,
não só com os seus alunos, porque inclusive eles vão ter que passar por todo um semestre acadêmico lá, e quando chegar aqui, eles têm que passar um semestre aplicando o que aprendeu na teoria e preparando todo esse material para mandar para eles, para então receberem os certificados. Então, existe toda uma contrapartida e também multiplicadores com professores da rede pública. Então, o que é que acontece? Em vez de chamarmos pessoas de outro estado para dar formações de língua inglesa para os nossos professores da rede pública, esses professores que são contemplados com essas formações no exterior, eles é que se tornam os nossos multiplicadores quando chegam aqui. A gente já pode observar esse resultado em sala de aula dos programas anteriores? Observa sim, porque inclusive na bolsa que os professores ganham, eles ganham dinheiro para compra de laptop, eles ganham dinheiro para compra de material didático, paradidático, que é trazido para cá, que é do professor, que ele vai usar no exercício da língua inglesa. É um aprimoramento muito considerável, sem sombra de dúvida. É uma oportunidade que vale a pena o candidato se pré-inscrever. Eu falo que é pré-inscrição, porque na parte que cabe às secretarias de educação são pré-inscrições. O processo final é todo ele por conta do consulado, repito, só são 30 vagas para o país todo. Porque o outro programa Fulbright, que tem professores que estão nos Estados Unidos e estão chegando agora nesse fim de semana, esse contempla 20 professores por estado, até 20 professores. Mas ele tem curta duração, só 45 dias, é tão interessante quanto o de 5 meses, só que ele é menor. E aí, obviamente, ele abrange um número maior de professores. Esse é mais específico. Inclusive, tem que ter proficiência em língua inglesa, sim, que são as provas de TOEFL. Se o candidato não tiver, eles emitem um voucher, que é uma autorização para esses professores fazerem essa proficiência, que é um dos pré-requisitos, porque eles são taxativos. Eles exigem muita fluência, já que não é um curso de inglês, e sim de aperfeiçoamento profissional. A senhora falou que lá ele recebe uma bolsa. Sim, ele fica hospedado nas universidades, vai ser em Washington, D.C., eles ficam hospedados naquelas residências universitárias, eles recebem essa bolsa financeira para a compra desse material, para alimentação, eles recebem todas as passagens aéreas, toda essa questão logística da viagem é por conta do Concede, da Embaixada Americana e do programa Fulbright. O governo do estado continua pagando o salário enquanto ele tiver cedido para esse programa. Os governos tiveram que, na hora de aderir ao programa, confirmar que vão liberar o seu servidor, caso seja aprovado, com o seu vencimento. O comum de programas assim é exatamente esse da formação. A preocupação da logística para cada funcionário é que quando ele se ausente, alguém o substitua ou ele tem uma compensação de diária. Um funcionário viaja, isso vai acontecer, ele vai ter diárias ou da prefeitura ou do governo do estado? Como eu falei para o senhor antes, cada instituição tem a sua logística, mas todas elas, a partir do momento que concederam, elas têm que garantir o salário do seu servidor. Então, se for do IFAL, o IFAL tem que garantir o salário. Se for da CEMED, ele tem que garantir o salário mensal desse servidor. Prazo de inscrição? Até 2 de março, para que eu receba as pré-inscrições, faça análise dos currículos, caso seja necessário chamar os candidatos para uma entrevista em inglês, para possível critério de desempate. E um outro detalhe, o servidor que se interessar, ele tem que assinar um termo de responsabilidade, no qual ele não vai impedir exoneração de serviço público quando voltar da viagem. Ele terá que passar no mínimo 2 anos na rede pública. Conversamos com Sandra Felisberto, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço em nome da Secretaria de Educação, da nossa superintendente de rede Maridalva Campos, nosso gerente Daniel Marinho e professores de inglês no ensino médio. Aproveitem essa oportunidade. Muito obrigada. No próximo bloco, o assunto é literatura. Nós vamos falar sobre um livro que, na verdade, é um grito contra o silenciamento feminino pela sociedade e pelo machismo. Até já.